Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuando a série sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu vou pegar um período bem curtinho, que vai de 1980 até 1983. Como sempre faço, vou fazer aquela geral do período e depois falar do ano a ano. Bom, começando com o número de componentes nessa época. A média de componentes por escola era cerca de 2.500 a 3.500 por agremiação. Já não se havia aquela discrepância tão grande como ocorria até início dos anos 70, em que uma escola vinha com 900 componentes e outra com 5.000. Então, a partir desse período, o número de componentes de uma escola para outra variava assim de cerca de 1.000, 1.500, não de uma forma assim tão discrepante como antes. Estava na moda ter muitas mulheres seminuas nos desfiles e muitas com os seios de fora. Muita gente romantiza isso. Tem gente que diz que sente saudade disso, que faz falta no carnaval carioca. Eu, particularmente, acho que não faz falta alguma, pois, pelo que eu pesquisei, muitas dessas mulheres se sentiam constrangidas em colocar os seios de fora, à mostra. Claro que muitas também gostavam, mas muitas realmente eram forçadas. Os carnavalescos acabavam apelando mesmo. Algumas tentavam esconder, colocar uma florzinha na hora, coisa e tal, mas os carnavalescos iam lá e tiravam tudo para mostrar para o público e para a televisão de uma forma apelativa. Era comum as comissões de frente serem formadas por gente famosa, apenas por gente famosa, seja por cantores, artistas e até jogadores de futebol. Além, claro, das tradicionais comissões de frente formadas pela velha guarda, aquele pessoal que apresentava a escola tirando o chapéu. O que caiu mesmo foi aquela moda das comissões de frente serem formadas unicamente por mulatas, que foi uma moda que começou com a Imperatriz no início dos anos 70 e perdurou até o final também dos anos 70. As escolas de samba começavam a não usar as cores de suas bandeiras, o que causava um certo incômodo aos tradicionalistas. A União da Ilha se tornava a escola mais simpática, mais querida do público no início dos anos 80, pela sua forma leve, descontraída de fazer desfile, meio descompromissada com o julgamento, com o júri, o que causava um certo incômodo, algumas críticas para algumas pessoas, que nem consideravam a União da Ilha como escola de samba, mas sim como um bloco. Mas verdade seja dita, esse modo de desfilar da União da Ilha é que deu fama à escola, é o que deixou a sua passagem no Globo Especial marcada até os dias de hoje, por mais que a agremiação tenha algumas passagens no grupo de acesso. E eu confesso que sinto muita falta dessa União da Ilha dos anos 80. O desfile principal era chamado de grupo 1A, o grupo de acesso 2A. Também existiam os grupos 2A e 2B. As escolas vinham em média com cerca de 3 a 4 alegorias. O que as agremiações investiam mesmo eram em tripés, que poderiam chegar de 30 até o número de 40. Agora vamos para o ano a ano, começando com 1980. Lembrando que de 80 até 83, todos os desfiles acontecem na rua Marquês de Sapucaí. Ainda não existia o sambódromo. Vou fazer um vídeo unicamente sobre o ano de 84, tá? Porque é um ano todo especial. Mas só ratificando aí que os desfiles na rua Marquês de Sapucaí ocorrem desde 78 até os dias de hoje, sendo que a construção do sambódromo a partir de 84. Bom, o Salgueiro ia homenagear Lamartine Babo. Só que voltou atrás, a sua diretoria voltou atrás porque achava que o enredo não traria riqueza. E aí mudou para um tema afro. A escola acabou ficando em terceiro lugar, mas acabou ficando atrás de 6 escolas, porque houve um duplo empate triplo. Então ficou atrás de 6 agremiações. E por ironia da vida,
a Imperatriz Leopoldinense foi campeã no ano seguinte com Lamartine Bar. Causou muita polêmica a decisão da Associação das Escolas de Samba de abolir os quesitos mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente no julgamento. Eles eram obrigatórios, mas eles não valiam para julgamento. A justificativa foi devido aos altos cachês pedidos pelos profissionais para desfilar. Um triste caso marcou esse ano de 1980 durante os desfiles, em particular o desfile da Estação Primeira de Mangueira. Em uma parte do enredo da Mangueira, Coisas Nossas, falava do futebol. E quem ia representar o futebol brasileiro seria o Garrincha. Só que o craque, ele estava muito mal, ele estava sonolento, parecendo que estava doente, e desfilou sentado, quase desmaiando e aparentemente adoentado. Foi uma das cenas mais tristes que já passou na rua Marquês de Sapucaí. E houve um fato bem raro nesse desfile de 80. Não houve invasão de pista. Quem acompanha aqui a série sabe que a invasão de pista foi um sério problema por todos os desfiles, com exceção desse de 80, que foi um dos mais organizados até a criação do Sambódromo. E além de não haver invasão de pista, também não houve violência policial, que era algo, infelizmente, bem recorrente. Em termos de julgamento, a grande novidade foi o surgimento do quesito conjunto. O quesito conjunto, para quem não sabe, ele julga o todo, ele julga o desfile na sua visão global. E nesse primeiro ano, coube a todos os jurados dos outros quesitos a julgar conjunto. Ou seja, jurados de bateria, de enredo, de samba enredo, eles, além de julgar o seu quesito, eles também julgavam o quesito conjunto. Não foram adotados critérios de desempate no julgamento. E aí ocorreu uma grande confusão nas colocações das escolas de samba. Houve 3 campeãs e 3 vice-campeãs. As campeãs do ano de 80 foram Beija-Flor, Portela e Imperatriz Leopoldinense, sendo que a Imperatriz conquistava o título pela primeira vez e a Portela depois de 10 anos. No vice-campeonato ficaram Mocidade, União da Ilha e Vila Isabel. 1981. O quesito mestre-sala e porta-bandeira continuou a não ser avaliado. Já o quesito comissão de frente, este sim voltou a valer para o julgamento. A transmissão do desfile das escolas de samba neste ano foi exibido por 3 emissoras: a TVE Rio, a Rede Globo e a TV Bandeirantes. A Unida Tijuca era a primeira escola a desfilar no ano de 81 e ela vazou seu desfile em 2 horas. E tem alguns motivos para esse atraso. Um deles foi a invasão de ambulantes na concentração da escola. Aliás, invasão foi um problema bem sério nesse ano de 81, bem diferente do que ocorreu em 80, quando não teve invasões. E um outro motivo que eu achei bem curioso foi o seguinte: invasão de petistas. Isso mesmo, o Partido dos Trabalhadores, que tinha acabado de ser fundado em 80, alguns adeptos ao partido que queriam desfilar à força na Unidos da Tijuca. Tudo porque a escola vinha com um enredo que criticava as multinacionais. Então, isso também ajudou a atrapalhar o início do desfile das escolas de samba de 1981. Bom, e como eu já falei, foi um desfile com muitos problemas de invasão de pista. Tem imagem desse desfile na internet, tá, gente? E vocês podem ver que se faz um funil em que quase que a escola mal consegue desfilar. Existem muito mais pessoas alheias ao desfile no meio da pista do que a própria agremiação, do que o componente da própria agremiação. Então, devido a tamanha confusão, foi abolido o rebaixamento. E as escolas que seriam rebaixadas eram nada mais nada menos do que Vila Isabel e Império Serrano. Há quem diga que só não houve rebaixamento por causa do peso do nome das duas escolas. Vila Isabel e Império Serrano, que já haviam sido rebaixadas em 78.
E aí ia complicar muito a situação financeira já complicada das duas escolas com o novo rebaixamento. De qualquer forma, a justificativa foi essa: a grande bagunça que se deu na organização dos desfiles pela Rio Tour. A Portela foi a grande favorita no pré-carnaval para vencer os desfiles, graças ao sucesso do seu samba, Das Maravilhas do Mar, fez seu esplendor de uma noite. Gente, eu já tinha noção que esse samba fez muito sucesso na época, mas lendo jornais antigos, eu percebi a dimensão disso, porque os jornais colocavam até títulos de matérias que não tinham nem nada a ver com o carnaval, relacionados com versos do samba da Portela. Ou seja, era algo assim realmente que pegou mesmo. Inclusive, dizem que foi a música mais tocada no país no período de fevereiro, de janeiro e fevereiro, né? Período de carnaval. Ou seja, foi um sucesso estrondoso desse samba e a Portela foi, assim, a super favorita mesmo para conquistar o título. Mas acontece que na hora o samba não funcionou, tá? E o título acabou ficando com a Imperatriz Leopoldinense, que foi bicampeã com Lamartine Babo, que foi rejeitada pelo Salgueiro no ano anterior. 1982. O quesito mestre de sala e porta-bandeira volta a valer pontos. E com isso, as escolas foram julgadas em 10 quesitos. E são 10 quesitos que todos nós conhecemos. São 10 quesitos que fazem parte do carnaval moderno, que são eles: bateria, enredo, samba enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias, fantasias, conjunto, harmonia e evolução. Sendo que nos últimos anos a Liesa tirou o quesito conjunto do seu julgamento. As escolas de samba Unidos de São Carlos, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense acabaram perdendo 6 pontos por infringir o regulamento. Elas trouxeram pessoas em alegorias, o que era proibido no regulamento. E se não houvesse essa perda de pontos, a campeã neste ano seria a Imperatriz Leopoldinense, que conquistaria o seu tricampeonato. A grande campeã foi o Império Serrano, que veio com um enredo e um samba antológico, o famoso Bumbum Paticumbum para o Gurundum. Um enredo que criticava o carnaval, os rumos que o carnaval carioca estava tomando. Ele foi um enredo sugerido por Fernando Pamplona e confeccionado pelas carnavalescas Rosa Magalhães e Lícia Lacerda. E aí foi a primeira vez que carnavalescas, mulheres, foram campeãs do carnaval carioca. E um dos destaques desse desfile, como já falei aqui, foi o samba enredo, que é sempre citado nas listas dos melhores sambas enredos de todos os tempos. Mas, além do samba enredo ter feito um grande sucesso nesse carnaval, no pré-carnaval, que foi tocado com exaustão nas rádios e, assim, já causou aquele grande frisão para o desfile do Império, o desfile em si, ele tem traços de carnaval antigo, ele tem traços, de um carnaval raiz, de um carnaval realmente para o povão. Pois o Império não veio com o mesmo luxo de uma Beija-Flor, de uma Imperatriz, mas veio com muito samba no pé. Tem essas imagens aí no YouTube, você pode conferir. O público vai ao delírio com samba enredo, um sol de 40 graus, muitos desmaios, muita água sendo jogada para as pessoas, distribuição de água, de gelo, de refrigerante pelas próprias pessoas das arquibancadas, uma grande interação entre público e arquibancada. Foi realmente um desfile contagiante e antológico. Realmente não tinha como dar outra escola de samba a não ser o Império Serrano, que saiu totalmente consagrado na Marquês de Sapucaí. Coisas que a gente acaba sentindo falta, no Carnaval Carioca. Essa emoção, essa vibração que existia no Carnaval antigo, em que infelizmente não vemos mais, apenas vemos alguns resquícios algumas vezes, mas nada comparável ao que acontecia antes. Vamos lá. 1983. Foi o último ano do monta e desmonta das arquibancadas.
A partir de 84 foi construído o Sambódromo, sendo que esse monta e desmonta trazia um grande caos para a cidade, especialmente antes dos desfiles irem para a Rua Marquês de Sapucaí, quando era na Presidente Vargas, porque levava semanas para montar as arquibancadas e semanas para desmontar as arquibancadas, o que gerava muito trânsito, engarrafamento e também prejuízo para a cidade. Bom, surge a escola de samba Caprichosos de Pilares, que por um certo período ficou ali brigando com a União da Ilha para ver quem era a escola mais querida, mais simpática do público, que teve uma característica bem marcante, que foi a irreverência. E desse ano de 83 até ali o ano de 87, a escola teve como o seu principal nome o carnavalesco Luiz Fernando Reis, que justamente deu essa cara, essa imagem caprichosa de Pilares, que ficou marcada até os dias de hoje. Falando da Caprichosos ainda, nesse ano de 83, no primeiro desfile dela no grupo especial, ela falou sobre a culinária brasileira. Só que aconteceu um fato inusitado durante o desfile, porque faltou luz em parte da Rua Marquês de Sapucaí. E acabou que a escola não pôde ser julgada e com isso a Rio Tour aboliu o rebaixamento. Todas as escolas que desfilaram no grupo principal desfilaram novamente no grupo em 84, juntamente com as duas que vieram do acesso. A bateria da Imperatriz Leopoldinense teve uma situação que ocorreu com a Portela 10 anos antes. Parou de tocar no meio do desfile. Em 73, a Portela teve esse mesmo problema e 10 anos depois aconteceu com a Imperatriz. A bateria acabou se enrolando e parou de tocar no meio do desfile. Foi um desfile com várias favoritas, gente. Foi um desfile que tinha aí como favoritas, deixa eu lembrar de cabeça, o Império Serrano, a Imperatriz, a Mocidade, a Portela e também a Beija-Flor. Sendo que a Beija-Flor estava numa prateleira assim um pouco mais abaixo. E ela que foi a grande campeã com muita polêmica. Eu li a conversa que os jurados do Estandarte de Ouro teve, que antigamente a conversa do júri do Estandarte de Ouro era colocada no jornal Globo. E eu dei a lida sobre esse julgamento. E os jurados, antes da apuração, consideravam a Beija-Flor como uma das favoritas. A questão toda é a forma como se deu o campeonato. Pois teve uma nota de um jurado chamado Messias Neiva, do quesito Alegorias, que deu 10 apenas para a Beija-Flor. E no máximo até 8 para as outras escolas. Sendo que as escolas que brigavam com a Beija-Flor, como Império e Mocidade, receberam até nota 6 em Alegoria, 7 e 6. Eu já contei essa história na série Jurados e Notas e Suas Histórias. Eu conto lá com detalhes a justificativa que esse jurado deu para ter dado essas notas tão baixas. Só não sei se convenceu, mas eu conto lá essa história, o porquê de ter dado apenas 10 para a Beija-Flor e ter dado notas tão baixas às outras escolas que, diga-se de passagem, estavam com alegorias bem melhores que Azul e Branco de Nilópolis. A Vila Isabel estava numa grande crise nesse período. Uma grande crise, e nesse ano de 83 a crise se agravou mais ainda com a perda de sua quadra, e ela só foi para a avenida porque outras escolas deram esqueletos de alegorias para ela desfilar. Vendo a situação tão caótica da escola e prestes a entrar num estágio assim de quase enrolar a bandeira, uma pessoa acabou assumindo a agremiação. E essa pessoa é chamada de Capitão Guimarães. Então, a partir daí, a Vila Isabel começa a dar uma mudança na sua história. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeo mais curtinho, porque eu quero deixar um especial para o ano de 84, que teve muita coisa, muita novidade. Teve o surgimento de 2 dias de desfile, a construção do Sambódromo, entre outras coisas. Então, eu vou fazer um vídeo todo especial para o ano de 84, por isso eu coloquei esse período tão curtinho de 80 a 83. Tá legal? Bom,
Valeu, abraços e até a próxima!